Um cão policial espera fielmente por sua dona em coma no hospital acordar. Porém, quando um médico entra dentro do quarto do hospital, o cão percebe algo estranho e detém o médico imediatamente. O motivo deixou todos sem palavras. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde pintava sombras alongadas no asfalto, enquanto a viatura da Polícia Militar deslizava pelas ruas do bairro Jardim das Flores. No banco do passageiro, Rex, um imponente pastor alemão de pelo lustroso e olhos atentos, mantinha a postura digna que seus anos de treinamento haviam lhe conferido. Ao volante, a oficial Ana Silva alternava o olhar entre a rua e seu parceiro canino, um pequeno sorriso brincando em seus lábios toda vez que ele movimentava as orelhas ao captar algum som distante. Ana e Rex formavam uma dupla conhecida no departamento. Ela, com seus 15 anos de serviço exemplar, cabelos castanhos sempre presos em um coque impecável e olhos verdes que pareciam enxergar além das aparências. Ele, com 6 anos de dedicação total à força, um dos cães mais bem treinados da unidade K9. A sintonia entre eles ia além da parceria profissional. Era uma conexão que transcendia palavras. O rádio crepitou, quebrando a rotina tranquila daquela tarde de quinta-feira. Todas as unidades precisamos de apoio no Distrito Sul. Possível situação suspeita na avenida principal. A voz do despachante soou metálica através do aparelho. Ana já se preparava para responder quando algo chamou sua atenção pelo retrovisor. Uma van branca, modelo antigo, serpenteava pela pista de forma errática, ora acelerando bruscamente, ora reduzindo a velocidade sem motivo aparente. O comportamento irregular do veículo acendeu um alerta nos anos de experiência de Ana. Ao seu lado, Rex também notou a mudança na atmosfera, seu corpo musculoso tensionando-se instantaneamente. Central, aqui é oficial Silva. Estou observando um veículo suspeito no setor 7. Vou fazer uma abordagem antes de seguir para o Distrito Sul. Ana ligou a sirene brevemente, sinalizando para a van encostar. O veículo continuou por mais alguns metros antes de parar, próximo a um terreno baldio. Quando Ana desligou o motor da viatura, Rex emitiu um som baixo e gutural. Não era um rosnado, mas um aviso. Anos de parceria haviam ensinado Ana a confiar nos instintos do cão. Ela ajustou o coldre em seu quadril e tocou levemente a cabeça de Rex. "Fique atento, parceiro", murmurou antes de abrir a porta. O ar parado da tarde parecia carregado de tensão enquanto Ana se aproximava da van. 2 homens ocupavam os bancos da frente. O motorista, um sujeito corpulento de boné escuro, e o passageiro, mais magro, que não parava de se mexer nervosamente. Ana notou as mãos do passageiro tamborilando incessantemente no painel. "Boa tarde, senhores. Documentos do veículo e identificação, por favor." Ana manteve a voz firme e profissional, mas seus sentidos estavam em alerta máximo. Foi quando Rex, ainda na viatura, começou a latir com uma intensidade que ela conhecia bem. Havia algo muito errado ali. "Oficial, está tudo em ordem. Só estamos um pouco atrasados para uma entrega", o motorista respondeu, sua voz forçadamente casual, enquanto remexia os bolsos em busca dos documentos. Ana percebeu uma troca rápida de olhares entre os 2 homens. "Não há necessidade, oficial. É só uma carga de móveis usados", o motorista protestou, mas Ana já havia notado o suor que começava a escorrer por sua testa, apesar do dia ameno. Rex continuava latindo, cada vez mais agitado. Ana deu um passo em direção à parte traseira da van, sua experiência gritando que algo muito maior estava prestes a se desenrolar naquela tarde aparentemente comum. O que ela não sabia era que aquela simples abordagem mudaria para sempre o curso de sua vida e a de seu fiel companheiro Rex. Os latidos de Rex ecoavam pela rua deserta, carregando uma urgência que Ana nunca havia escutado antes. Em seus anos de parceria,
Ela aprendera a decifrar cada nuance nas vocalizações do cão, e aquele som específico fez seus pelos da nuca se arrepiarem. Decidida, pegou o rádio preso ao ombro de seu uniforme. Central, oficial Silva solicitando apoio na Rua das Acácias, altura do número 847. Veículo suspeito, possível situação de risco. Ana manteve a voz controlada enquanto observava os ocupantes da van pelo canto do olho. O nervosismo deles havia se transformado em algo mais denso, mais perigoso. "Senhores, vou precisar que desçam do veículo agora", ordenou ela, sua mão direita pousada firmemente sobre a arma. O motorista hesitou, suas mãos ainda agarradas ao volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Desçam, agora!" Sua voz não deixava margem para discussão. O passageiro olhou rapidamente para trás, em direção ao compartimento de carga, antes de trocar um olhar significativo com o motorista. Lentamente, quase relutantes, os dois homens começaram a sair do veículo. Ana recuou alguns passos, mantendo uma distância segura enquanto eles se posicionavam na calçada. Rex continuava latindo e agora ela podia sentir o cheiro que provavelmente havia alertado seu parceiro, um odor químico fora de lugar. "Mãos onde eu possa ver", instruiu Ana, sacando sua arma e mantendo-a em posição baixa. Seu coração batia firme contra as costelas, mas anos de treinamento mantinham seus movimentos precisos e controlados. Tudo aconteceu em questão de segundos. O motorista se jogou para frente, como se fosse correr, e Ana instintivamente virou-se em sua direção. Foi o momento de distração que o passageiro precisava. Ele se lançou para dentro da van, girando a chave que ainda estava na ignição. O motor rugiu, e antes que Ana pudesse reagir, o veículo deu uma ré violenta. Ela tentou se desviar, mas seu pé encontrou um buraco no asfalto. A queda foi inevitável, e a última coisa que viu foi o céu da tarde girando acima dela antes de sua cabeça atingir o meio-fio com um impacto surdo. Rex, que até então estava na viatura, arrombou a janela parcialmente aberta com uma força nascida do desespero. Ele se lançou em direção aos suspeitos, seus dentes expostos em um rosnado feroz. Mas o motorista, que já havia entrado na van, fechou a porta no momento exato e o cão colidiu violentamente contra o metal. A van arrancou com um guincho de pneus, deixando para trás uma Ana inconsciente e um Rex que alternava entre latidos de fúria e ganidos de preocupação, seu focinho gentilmente cutucando o rosto de sua parceira caída, enquanto sirenes começavam a soar ao longe. As luzes fluorescentes do Hospital Santa Clara piscavam intermitentemente no corredor do setor de emergência. Rex permanecia sentado, imóvel como uma estátua, seus olhos fixos na porta do quarto 207. Já fazia 12 horas desde que Ana havia sido trazida às pressas para o hospital e o pastor alemão se recusava a sair dali, ignorando até mesmo as tentativas da equipe médica de levá-lo para a área externa. Dr. Marcos Rivera, neurologista-chefe do hospital, havia feito uma exceção especial ao permitir que o cão permanecesse. Algo na dignidade e na devoção do animal o havia tocado profundamente. Em 20 anos de medicina, nunca vi uma conexão tão forte, comentou com a enfermeira-chefe Sandra enquanto revisava os exames de Ana. O diagnóstico era preocupante. Traumatismo craniano grave, com edema cerebral significativo. Ana estava em coma induzido, seu corpo lutando para se recuperar do impacto. Os monitores cardíacos emitiam bips ritmados, único som que quebrava o silêncio pesado do quarto. No corredor, o sargento Oliveira, supervisor direto de Ana, conversava em voz baixa com 2 investigadores. A placa que ela anotou antes do incidente nos deu uma pista sólida, disse ele, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Mas precisamos agir com cautela, esses caras têm conexões poderosas. Rex levantou as orelhas, captando a conversa, mas seus olhos nunca deixaram a porta do quarto.
Ele podia sentir o cheiro de sua parceira mesmo através das paredes, podia ouvir o som suave dos aparelhos que a mantinham estável. Ocasionalmente, um membro da equipe médica entrava para verificar os sinais vitais, e o cão observava cada movimento com atenção meticulosa. Precisamos considerar a possibilidade de que eles tentem silenciá-la, murmurou um dos investigadores, um homem alto de terno escuro. Siana viu algo na van. Como se entendesse que falavam dele, Rex endireitou ainda mais a postura, seu pelo brilhante refletindo a luz artificial do corredor. A enfermeira Sandra, passando por ali, parou para oferecer-lhe um pouco de água. Era a única pessoa, além do Dr. Rivera, de quem o cão aceitava qualquer tipo de cuidado. Dentro do quarto, os aparelhos continuavam seu monitoramento constante. O rosto de Ana, normalmente tão expressivo e alerta, estava sereno, quase como se dormisse. Um curativo envolvia sua cabeça, cobrindo o local do impacto. Seus cabelos castanhos, soltos do costumeiro coque, emolduravam o rosto pálido no travesseiro hospitalar. No início da noite, Dr. Rivera retornou para mais uma avaliação. Ao abrir a porta do quarto, notou que Rex havia se movido pela primeira vez em horas, suas orelhas alertas e o corpo tenso. O médico seguiu o olhar do cão e notou uma movimentação incomum no final do corredor. Duas figuras em jalecos brancos que ele não reconhecia. Sandra franziu a testa, observando os homens que agora conversavam próximos ao posto de enfermagem. Não, doutor, e eu conheço todos os plantonistas de hoje. O relógio digital no posto de enfermagem marcava 23h47, quando os dois homens de jaleco começaram a se mover pelo corredor, aparentemente fazendo uma ronda. Dr. Rivera, ainda desconfiado, decidiu permanecer próximo ao quarto de Ana, fingindo revisar algumas anotações em seu tablet. Sandra, percebendo a tensão no ambiente, posicionou-se estrategicamente atrás do balcão de enfermagem, seu dedo pairando sobre o botão de emergência. Rex não havia se movido, mas todo seu corpo irradiava uma energia contida, como um cabo de aço prestes a se romper. Seus olhos escuros seguiam cada movimento dos falsos médicos, suas narinas dilatadas captando aquele odor que sua memória associava ao perigo, a van, ao momento em que sua amada parceira havia caído. Boa noite, doutor, cumprimentou um dos homens ao passar por Dr. Rivera. Havia algo estranho em seu sotaque, uma artificialidade que não escapou aos ouvidos treinados do médico veterano. O outro homem mantinha as mãos nos bolsos do jaleco, um gesto aparentemente casual, mas que fez os pelos da nuca do médico se arrepiarem. Boa noite, respondeu Rivera secamente, notando que o crachá do suposto médico estava virado para dentro, impossibilitando a identificação. Não me lembro de tê-los visto antes no departamento. Sandra, observando a cena, discretamente ativou o modo silencioso de seu telefone e começou a digitar uma mensagem para a segurança do hospital. Anos de experiência em emergência haviam lhe ensinado a confiar em seus instintos, e todos eles gritavam que algo estava muito errado. Os homens continuaram sua aproximação lenta do quarto 207. Rex, ainda imóvel, deixou escapar um rosnado tão baixo que apenas Dr. Rivera, parado próximo a ele, pôde ouvir. O médico sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo primitivo, ancestral naquele som, uma promessa de violência iminente. O primeiro homem parou, seu rosto assumindo uma expressão que não combinava com a suposta posição de residente. Claro, doutor, deixe-me apenas... Sua mão se moveu em direção ao bolso interno do jaleco. O tempo pareceu congelar por uma fração de segundo. Dr. Rivera, percebendo o perigo, abriu a boca para gritar um aviso. Mas antes que qualquer som pudesse escapar de sua garganta, Rex entrou em ação com uma velocidade impressionante. O pastor alemão se transformou em um borrão de movimento, seus músculos poderosos se projetando como uma mola comprimida que finalmente se solta.
Seus dentes brancos reluziam enquanto ele se lançava em direção ao homem armado, anos de treinamento policial guiando cada movimento com precisão militar. O impacto de Rex contra o falso médico foi devastador. Em questão de segundos, o objeto metálico voou de sua mão, tilintando ao atingir o piso de linóleo do hospital. O homem caiu para trás com o peso do pastor alemão sobre seu peito, o ar escapando de seus pulmões em um único sopro forçado. Rex, mantendo-o imobilizado, rosnava de uma forma que fazia o sangue gelar nas veias de todos os presentes. O segundo impostor, reagindo ao ataque, tentou puxar algo de seu próprio bolso, mas Dr. Rivera, movido por um impulso de coragem, lançou-se contra ele. O tablet do médico atingiu o rosto do criminoso com força surpreendente, fazendo-o cambalear para trás. Sandra, aproveitando a confusão, correu para trancar a porta do quarto de Ana. Segurança! Segurança no terceiro andar, agora! Gritou ela pelo comunicador, sua voz ecoando pelos corredores normalmente silenciosos do hospital. O som de passos apressados começou a reverberar pelas escadas e elevadores. Rex mantinha sua posição com firmeza inabalável, seus olhos fixos no homem sob suas patas, transmitindo uma mensagem clara. Qualquer movimento seria respondido com força ainda maior. O treinamento policial do cão era evidente em cada músculo tenso de seu corpo, na precisão com que mantinha o suspeito imobilizado sem causar ferimentos graves. Os seguranças do hospital chegaram em menos de 1 minuto, seguidos de perto por 2 policiais que faziam a guarda no térreo. A cena que encontraram era surreal. Um médico respeitado segurando um homem contra a parede, uma enfermeira-chefe em posição defensiva próxima à porta de um quarto e um majestoso pastor alemão dominando completamente um suspeito no chão. Eles estavam tentando entrar no quarto da oficial Silva, explicou o Dr. Rivera, ofegante, enquanto os policiais algemavam os 2 homens. Se não fosse por Rex, encontramos documentos falsos com eles, informou um dos policiais, examinando os bolsos dos suspeitos. Credenciais hospitalares muito bem forjadas. Eles estudaram bem o local. O pastor alemão, mesmo após a ameaça ter sido contida, recusou-se a deixar seu posto de guarda. Retornou à sua posição inicial em frente à porta do quarto 207, mas agora sua postura era ainda mais imponente, como se o sucesso em proteger sua parceira tivesse renovado suas forças. Dr. Rivera, após prestar depoimento inicial aos policiais, entrou brevemente no quarto para verificar Ana. Os monitores mostravam que seus sinais vitais permaneciam estáveis, completamente alheia ao drama que acabara de se desenrolar do lado de fora. O médico fez algumas anotações em seu novo tablet e, ao sair, parou para observar Rex. Você sabe, disse ele falando baixo, como se compartilhasse um segredo. Em todos esses anos de medicina, aprendi que às vezes os melhores guardiões não usam jalecos brancos. A noite avançava lentamente no Hospital Santa Clara. Nos corredores, as luzes fluorescentes continuavam sua vigília constante, testemunhas silenciosas de como o vínculo entre uma policial e seu cão havia frustrado um plano meticulosamente arquitetado. E enquanto a cidade dormia, Rex mantinha sua guarda incansável, seus olhos atentos e ouvidos alertas, protegendo não apenas sua parceira, mas também um laço de lealdade que transcendia o entendimento humano. A sala de reuniões da delegacia fervilhava com atividade na manhã seguinte. O sargento Oliveira, com olheiras profundas que denunciavam uma noite sem sono, espalhava fotografias e documentos sobre a mesa de madeira escura. Os 2 homens capturados no hospital haviam começado a falar, e as informações que surgiam eram mais sérias do que qualquer um poderia imaginar. A van que a oficial Silva interceptou fazia parte de uma rede muito maior, explicou ele aos investigadores reunidos. Estamos falando de uma organização que se infiltrou em várias instituições da cidade. Hospitais,
empresas de transporte, até mesmo setores do governo. A investigadora Marina Torres, conhecida por sua perspicácia em casos complexos, estudava atentamente as fotografias dos suspeitos. Conseguimos identificá-los através das digitais, disse ela, passando 2 fichas pela mesa. Ambos têm conexões com uma empresa de fachada que opera no distrito industrial. No hospital, a rotina seguia seu curso, mas com mudanças significativas. A segurança havia sido reforçada e agora 2 policiais faziam guarda constante no corredor, além de Rex, que continuava em seu posto inabalável. Dr. Rivera havia estabelecido um protocolo especial. Apenas profissionais previamente autorizados podiam entrar no quarto de Ana, e sempre sob o olhar atento do pastor alemão. Os exames mostram uma leve redução no edema cerebral, comentou o médico durante sua ronda matinal, observando os novos resultados. É um progresso pequeno, mas significativo. Na delegacia, uma nova descoberta agitava os investigadores. A placa que Ana anotou, disse o sargento Oliveira, sua voz carregada de urgência, está registrada em nome de uma empresa que pertence a um ex-deputado estadual. As conexões políticas são mais profundas do que imaginávamos. Marina Torres franziu a testa, conectando os pontos em sua mente afiada. Eles tentaram silenciar Ana, não apenas pelo que ela viu na van, mas pelo que aquela placa poderia revelar, concluiu. Cada pequeno detalhe que ela registrou naquela abordagem é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. No final daquela tarde, enquanto o sol começava sua descida no horizonte, uma movimentação diferente aconteceu no quarto 207. Os aparelhos registraram uma alteração nos sinais vitais de Ana. Dr. Rivera foi chamado às pressas, e ao examinar sua paciente, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto cansado. Rex, que não havia deixado seu posto nem por um momento, ergueu a cabeça ao ouvir essas palavras. Seus olhos inteligentes se fixaram no rosto de sua parceira, como se pudesse, pela força de sua vontade, acelerar seu despertar. O vínculo entre eles, já extraordinário, havia se fortalecido ainda mais durante aqueles dias de vigília constante. O primeiro sinal foi um leve movimento dos dedos, tão sutil que apenas Rex, com seus sentidos aguçados, percebeu. O pastor alemão imediatamente se levantou, suas orelhas voltadas para a frente, todo o seu corpo tenso de expectativa. Um baixo choramingo escapou de sua garganta, chamando a atenção da enfermeira Sandra, que fazia suas anotações rotineiras. "O que foi, garoto?" perguntou ela, aproximando-se da cama. Foi quando notou. As pálpebras de Ana tremiam levemente, como borboletas tentando alçar voo. Sandra imediatamente apertou o botão de chamada, seus anos de experiência dizendo que aquele momento era crucial. Dr. Rivera chegou em minutos, acompanhado de sua equipe. O quarto, normalmente silencioso, exceto pelo bip dos monitores, encheu-se de uma energia diferente, uma mistura de expectativa profissional e esperança contida. Rex mantinha-se em seu lugar, mas seus olhos não deixavam o rosto de sua parceira por um segundo sequer. Os dedos de Ana se moveram novamente, desta vez com mais força, encontrando a mão do médico. Seus olhos se abriram lentamente, piscando várias vezes para se ajustar à luz. A confusão inicial em seu olhar era esperada, mas havia algo mais ali. Uma força interior que começava a despertar. "Rex!" foi a primeira palavra que saiu de seus lábios, sua voz rouca pelo tempo de silêncio. O pastor alemão respondeu imediatamente, dando um passo à frente, seu rabo abanando levemente pela primeira vez em dias. "Você sofreu um acidente durante uma abordagem", explicou o Dr. Rivera cuidadosamente, verificando suas pupilas com uma pequena lanterna. "Teve um traumatismo craniano e ficou em coma induzido por alguns dias." "Calma", interveio Sandra, gentilmente ajudando-a a se acomodar melhor nos travesseiros. "Sua equipe já está trabalhando nisso."
Agora você precisa se concentrar em se recuperar. Dr. Rivera e Sandra trocaram olhares. Foi o médico quem respondeu. Sim, mas graças ao seu parceiro aqui, você está segura. Rex impediu uma tentativa contra sua vida há 2 dias. Ele é um verdadeiro herói. O momento foi interrompido por uma movimentação na porta. O sargento Oliveira havia chegado, seu rosto normalmente sério, iluminado por um sorriso de alívio. Oficial Silva, disse ele, entrando no quarto. Temos muito o que conversar. Suas anotações daquela abordagem nos levaram a descobertas impressionantes. Dr. Rivera fez um gesto para interromper o sargento. 15 minutos, não mais, advertiu em tom profissional. Minha paciente ainda precisa de muito descanso. Oliveira assentiu, puxando uma cadeira para perto da cama de Ana, enquanto Sandra ajustava a posição dos travesseiros para deixá-la mais confortável. Ana respirou fundo, ignorando a leve dor de cabeça que persistia. O cheiro que Rex detectou era algum tipo de droga, não era? Rex, que havia se mantido próximo à cama de Ana, moveu as orelhas ao ouvir vozes conhecidas no corredor. A investigadora Marina Torres entrou no quarto carregando uma pasta fina. Depois que Rex os impediu, Marina permitiu-se um pequeno sorriso. Eles ficaram muito mais cooperativos. São apenas peões, mas suas confissões nos deram material suficiente para vários mandados de busca e apreensão. Exatamente, confirmou Oliveira. O que descobrimos vai muito além de um simples esquema de tráfico. Eles estavam usando a rede de transportes para movimentar não apenas drogas, mas também documentos falsificados, dinheiro sujo e até mesmo informações confidenciais do governo. A van, eles estavam nervosos demais para ser apenas mais uma entrega, murmurou ela, abrindo os olhos. Tinha algo diferente naquele dia. Eles entraram em pânico, completou Ana, a memória daquele momento voltando com mais nitidez. E depois tentaram me silenciar, achando que eu tinha visto algo. Antes que todos saíssem, Oliveira se voltou uma última vez para Ana. Amanhã continuamos. E não se preocupe. Sua descoberta acidental está prestes a desencadear a maior operação anticorrupção que esta cidade já viu. Na manhã seguinte, o quarto de hospital ganhou um ar diferente. Sandra havia trazido um pequeno vaso com margaridas amarelas, colocando-o na mesa ao lado da cama de Ana. Para dar um pouco de vida ao ambiente, explicou ela, enquanto ajudava a policial a se sentar mais confortavelmente. Ana estava mais forte, embora as dores de cabeça ainda persistissem. Suas memórias da abordagem voltavam gradualmente, como peças de um quebra-cabeça se encaixando uma a uma. Rex, como sempre, mantinha sua vigília constante, mas agora alternava entre sua posição de guarda e momentos mais próximos à cama, permitindo que Ana acariciasse seu pelo brilhante. Sabe, começou Ana, sua voz mais firme que no dia anterior. Isso me lembra uma operação que fizemos há 2 anos, Rex. O pastor alemão inclinou a cabeça, suas orelhas atentas a cada palavra. Também parecia algo simples no início, mas nos levou a descobertas muito maiores. Sandra, que organizava os medicamentos matinais, parou para ouvir. Ana continuou. Era um caso de documentos falsificados. Rex farejou algo suspeito em uma gráfica aparentemente comum. Acabamos descobrindo uma rede de falsificação que atendia políticos corruptos. Rex foi meu primeiro e único parceiro K9, explicou Ana, tomando os remédios. Começamos juntos no programa. Ele era o menor da ninhada, sabe? Ninguém apostava muito nele, mas eu vi algo especial em seus olhos. Uma inteligência, uma lealdade que iam além do treinamento. Um movimento na porta interrompeu a conversa. Era Marina Torres, carregando uma pasta ainda mais grossa que a do dia anterior. Bom dia, cumprimentou ela entrando no quarto. Trouxe algumas fotografias que precisamos que você analise, Ana. Sente-se disposta? Esta empresa aqui, Ana apontou para uma das fotos, já tinha aparecido em nossa investigação anterior, Rex. Lembra? O cão se aproximou, observando a imagem com atenção.
Era uma transportadora que supostamente fazia apenas mudanças residenciais. As conexões sempre estiveram lá, murmurou Ana, passando os dedos por outra fotografia. Só precisávamos da peça certa para começar a desvendar tudo. E, ironicamente, foi uma simples abordagem de trânsito que nos deu isso. Os laudos da perícia confirmaram, acrescentou Marina. O cheiro que Rex detectou era de um componente químico específico, usado na produção de drogas sintéticas. Mas o mais interessante é que esse mesmo componente é legalmente importado por uma das empresas do grupo, supostamente para uso industrial. Ana fechou os olhos por um momento, uma memória súbita surgindo. Espere, aquele delegado que foi afastado no ano passado, o Ramírez, ele estava investigando justamente essa empresa, não estava? O sargento Oliveira chegou ao hospital no início da tarde, carregando uma pasta com o timbre da corregedoria. Seu rosto demonstrava uma mistura de preocupação e determinação. Rex, que até então descansava próximo à cama de Ana, imediatamente se colocou em posição de alerta. Conseguimos contato com o delegado Ramírez, anunciou Oliveira, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Ele está disposto a colaborar, mas fez uma pausa significativa. Precisamos agir com extrema cautela. As pessoas envolvidas nesse esquema têm muito a perder. Ele havia encontrado um padrão nas importações, explicou Oliveira, abrindo a pasta. A empresa de químicos oficialmente importava volumes muito maiores do que sua produção declarada justificava. Mas antes que pudesse aprofundar a investigação... Exatamente, confirmou o sargento. O interessante é que, depois que você anotou aquela placa, começamos a puxar todos os fios soltos de casos anteriores. Descobrimos que várias investigações promissoras foram misteriosamente interrompidas nos últimos anos. Marina Torres, que havia saído para buscar café, retornou neste momento. E tem mais, acrescentou ela, entregando um copo para Oliveira. Acabei de receber uma informação da Receita Federal. As empresas do grupo têm um padrão interessante de prejuízos declarados, mas seus executivos mantêm um padrão de vida luxuoso. Rex se moveu inquieto, seus olhos alternando entre os presentes como se acompanhasse cada palavra da conversa. Ana estendeu a mão para acariciar sua cabeça, um gesto que sempre os acalmava mutuamente. E é por isso que tentaram me silenciar, concluiu Ana, um arrepio percorrendo sua espinha ao lembrar dos falsos médicos. Rex, percebendo sua inquietação, aproximou-se mais, encostando seu corpo forte contra a cama. E pode colocar vidas em risco, acrescentou Oliveira, olhando significativamente para Ana. Já providenciei proteção policial para o delegado Ramírez e sua família. Ele chega amanhã para uma reunião sigilosa. Também pensamos nisso, concordou Marina. Por isso estamos rastreando todos os deslocamentos da van nas semanas anteriores, cruzando dados de câmeras de segurança, pedágios. Desculpem interromper, disse ele, fechando a porta com cuidado. Mas acho que tenho uma informação que pode interessar a vocês. Um dos médicos que trabalha no plantão noturno me procurou. Ele reconheceu um dos nomes que vocês estão investigando. O silêncio que se seguiu à declaração do Dr. Rivera era quase palpável. Rex, sempre atento, mantinha os olhos fixos no médico, como se avaliasse a importância daquela nova informação. Marina Torres foi a primeira a se manifestar, puxando sua caderneta de anotações. Rivera fechou as cortinas do quarto antes de continuar. Dr. Fernando Meirelles, diretor do Hospital Central. Aparentemente, ele tem ligações estreitas com a Transcargo Logistics. O médico fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Segundo meu colega, há um padrão estranho de compras de equipamentos hospitalares superfaturados, sempre através de empresas do mesmo grupo. Ana e Oliveira trocaram olhares significativos. O Hospital Central, murmurou Ana, é referência em tratamento de dependentes químicos.
Para serem usados na produção de drogas sintéticas, completou Oliveira, passando a mão pelo rosto cansado. O esquema é ainda mais sofisticado do que imaginávamos. Tem alguém no jardim? Sussurrou Ana, sua voz mal audível. Marina imediatamente sacou seu telefone, digitando uma mensagem rápida para a equipe de segurança. Minutos tensos se passaram, até que o telefone de Marina vibrou silenciosamente. Equipe de segurança encontrou e deteve um homem com equipamento de escuta no jardim, informou ela, lendo a mensagem. Ele carregava credenciais de uma empresa de manutenção, mas são falsas. Ana, apesar do cansaço que começava a sentir, mantinha-se alerta. O delegado Ramírez, se eles estão nos vigiando, sua chegada pode estar comprometida. Rex voltou sua atenção para a porta, um rosnado baixo crescendo em sua garganta. Segundos depois, passos apressados foram ouvidos no corredor. A enfermeira Sandra entrou rapidamente, seu rosto pálido. O sargento Oliveira imediatamente entrou em modo de ação. Marina, acione a equipe tática. Sandra, preciso que você mantenha sua rotina normal, como se não tivesse ouvido nada. Dr. Rivera, o senhor pode garantir que essas supostas enfermeiras não percebam que foram descobertas? Ana tentou se levantar da cama, mas uma onda de tontura a fez recuar. Rex imediatamente se aproximou, oferecendo apoio. Não podemos deixá-los escapar desta vez, disse ela, frustração evidente em sua voz. Os documentos que elas vão entregar podem ser a prova que precisamos. Sandra, que conhecia cada canto do hospital, desenhou rapidamente um mapa improvisado. Há apenas 2 rotas possíveis para sair daqui sem passar pela entrada principal. Esta saída de emergência, apontou para um ponto no desenho, e a entrada de serviço do subsolo. Rex, que acompanhava a conversa com atenção característica, subitamente ergueu as orelhas. Passos se aproximavam pelo corredor. Sandra rapidamente guardou o mapa e pegou a prancheta de medicações, fingindo fazer anotações rotineiras. As 2 falsas enfermeiras passaram pela porta, lançando um olhar rápido para dentro do quarto. Rex manteve-se perfeitamente imóvel, mas seus músculos estavam tensos, prontos para a ação. Ana percebeu a mudança sutil em seu parceiro. Ele havia reconhecido algo nelas. Marina imediatamente enviou uma mensagem para sua equipe. Estão todos posicionados. Agora é esperar elas fazerem a movimentação. Foi Rex quem deu o primeiro sinal. Seu corpo se tensionou completamente, focado na direção do corredor sul. Segundos depois, o rádio de Oliveira crepitou suavemente. As suspeitas estavam se movendo em direção à saída do subsolo. Ana segurou a respiração, seus anos de experiência policial lhe dizendo que este era um momento crucial. Elas vão perceber a armadilha, disse baixinho. Pessoas assim sempre têm um plano de fuga alternativo. Como que confirmando suas palavras, um barulho distante de vidros quebrando ecoou pelos corredores. Rex se levantou instantaneamente, um rosnado baixo crescendo em sua garganta. O rádio de Oliveira ganhou vida novamente, desta vez com urgência. Suspeitos identificaram a vigilância, estão tentando fugir pela ala oeste. Rex já estava na porta, seu corpo inteiro vibrando com energia contida. Anos de treinamento e instinto lhe diziam que este era o momento decisivo. Ana, mesmo presa à cama do hospital, mantinha-se no controle da situação. Marina já corria pelo corredor, coordenando com outras equipes pelo telefone. Sandra, demonstrando uma coragem surpreendente, ofereceu-se para guiar os policiais pelos caminhos mais rápidos do hospital. Rex voltou-se para Ana, seus olhos mostrando aquela conexão especial que sempre compartilharam em momentos críticos. Vai, parceiro, disse ela suavemente. Você sabe o que fazer. Eles estão descendo, crepitou o rádio. 2 suspeitos, um homem e uma mulher. A segunda mulher ficou para trás, já foi detida. No quarto do hospital, Ana seguia a ação pelo rádio, suas mãos apertando as grades da cama.
Dr. Rivera monitorava seus sinais vitais, preocupado com a agitação de sua paciente. Oliveira imediatamente redirecionou as equipes, mas Rex já estava um passo à frente. O pastor alemão, usando um atalho pelo elevador de serviço que Sandra sempre deixava aberto para a limpeza, surgiu no segundo andar exatamente quando os suspeitos empurravam a porta da escada de emergência. O homem, ao ver o cão, deixou cair a maleta prateada. Sua companheira tentou alcançá-la, mas Rex já estava entre eles e os documentos, seus dentes expostos em um rosnado que faria qualquer um pensar duas vezes. A maleta, recuperada intacta, continha exatamente o que procuravam. Documentos detalhando todo o esquema de desvio de medicamentos e lavagem de dinheiro, incluindo nomes, datas e valores. Mais importante ainda, havia uma lista completa de políticos e empresários envolvidos no esquema. 3 semanas se passaram desde a dramática apreensão no hospital. O outono chegava suavemente à cidade, pintando as árvores com tons dourados e avermelhados. Ana, finalmente em casa após receber alta médica, descansava em sua varanda, observando as folhas dançarem no vento. Rex, como sempre, mantinha-se próximo, sua cabeça ocasionalmente buscando o carinho das mãos de sua parceira. "Sabe, Rex", murmurou ela, coçando atrás das orelhas do pastor alemão, "aquela sua primeira farejada na van mudou muito mais do que nossas vidas." O cão ergueu os olhos para ela, aquele olhar inteligente que tanto a impressionava mesmo depois de tantos anos juntos. A operação desencadeada pela descoberta dos documentos havia sido a maior da história da cidade. Dezenas de prisões foram realizadas, incluindo políticos de alto escalão, empresários influentes e até mesmo juízes corruptos. O Dr. Meirelles e toda a cúpula administrativa do Hospital Central estavam sob investigação. Sandra, que havia se tornado uma amiga próxima, chegou trazendo uma cesta de biscoitos caseiros. "Trouxe alguns para o nosso herói também", sorriu ela, oferecendo um biscoito especial para Rex, que o aceitou educadamente. "Nada é simples quando se tem um parceiro tão especial", respondeu Ana, observando Rex com orgulho. O pastor alemão havia recebido uma medalha de honra do departamento, a primeira vez que um cão da unidade K9 recebia tal reconhecimento. O telefone tocou dentro da casa. Era Marina Torres com novidades. Mais prisões haviam sido realizadas e o esquema de corrupção se revelava ainda maior do que imaginavam. O delegado Ramírez havia sido fundamental, fornecendo conexões que remontavam a anos de investigações interrompidas. "Sim, mas em serviço administrativo por enquanto", respondeu ela. "Os médicos querem ter certeza de que estou totalmente recuperada antes de voltar às ruas." Seu olhar encontrou Rex novamente, mas este aqui já está ansioso para voltar à ativa. Como se entendesse, Rex se levantou e se espreguiçou, sua postura revelando a energia contida de quem está pronto para novos desafios. Ana sorriu, lembrando-se do filhote menor da ninhada que havia escolhido anos atrás, e como aquela escolha havia se provado tão acertada. Ana assentiu. Palavras não eram necessárias. O vínculo entre ela e Rex transcendia a relação normal entre um policial e seu cão de serviço. Era uma parceria baseada em confiança absoluta, compreensão mútua e um amor incondicional que havia provado sua força nos momentos mais críticos. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando sombras douradas sobre o jardim. Rex apoiou sua cabeça no colo de Ana, soltando um suspiro contente. Juntos, eles haviam enfrentado perigos, desvendado mistérios e, mais importante, haviam mudado sua cidade para melhor. O pastor alemão ergueu os olhos para sua companheira humana, e naquele olhar estava toda a dedicação e amor que palavras jamais poderiam expressar. Afinal, algumas parcerias são simplesmente destinadas a ser.